receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. E nós queremos Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor ministre aos nossos corações. Muito além de um ensino, que o Senhor possa, Deus, tocar nos nossos corações e trabalhar as áreas que o Senhor deseja trabalhar. Nós nos abrimos e damos liberdade ao Teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Bom, nós estamos em meio a uma série que vai acabar domingo que vem. Essa série já está durando 2 meses. E essa série se chama O Caminho de Jesus. Amém? Então essa série teve algumas ênfases, né? Tivemos a ênfase ali de estar com Jesus, falamos sobre oração, sobre jejum, ser como Jesus. E nós estamos agora aqui na perna final dessa série, e onde as temáticas falam a respeito de fazermos como Jesus. Amém? Se você não acompanhou as mensagens, está nos visitando, fique tranquilo, você vai conseguir compreender a mensagem de hoje, mas o nosso canal do YouTube tem todas as mensagens dessa série que você pode acompanhar. Então hoje nós vamos focar em fazer como Jesus, e o tema que nos foi dado é o tema do evangelismo. Amém? Diga comigo, evangelismo. Então hoje nós vamos meditar através da palavra a respeito do evangelismo, tudo bem? Bom, pode ser que quando nós falamos sobre evangelismo, pode ser que isso soe um pouco distante para você. Quais são as imagens que vêm na sua mente quando nós falamos sobre evangelismo? Quais são as percepções que você tem a respeito dessa temática? Talvez você lembre de alguém entregando um folheto para outra pessoa. Talvez você lembre de uma praça pública, onde você já viu, quem sabe, alguém ali anunciando Jesus numa praça pública. Talvez você lembre de alguma atividade evangelística. E por vezes, irmãos, nós fazemos do evangelismo, né, uma caricatura. E às vezes nós temos dificuldade de nos enxergarmos dentro da perspectiva do evangelismo. Só que o objetivo da mensagem de hoje é nós refletirmos a respeito de como Jesus evangelizava e sermos inspirados a ter uma vida de evangelismo. Amém? Eu quero te propor que evangelismo é muito mais simples do que você imagina. Amém? Então já se desarme, porque evangelismo é algo muito mais simples do que você imagina. Evangelismo vem da palavra evangelho, e quando nós compilamos ali os textos bíblicos e falam a respeito de evangelismo, de evangelho, a palavra ali, né, evangelion, no original, ela se remete a comunicar boas novas. Então, pregar o evangelho nada mais é do que dar uma boa notícia. Quantos gostam de boas notícias aqui, irmãos? Amém? Nós gostamos de boas notícias. Falar sobre boas notícias é algo natural para nós. Se bem que tem gente que gosta de notícias ruins, né? Não perde um programa do Datena. Mas em linhas gerais, todos nós gostamos de dar boas notícias. Quando talvez você ganhe um presente, né? Você gosta de comunicar que ganhou um presente. Tira foto do presente, posta os recebidos. Até os recebidos pagos a gente posta, né? Talvez quando você vê algo, né, uma notícia boa, uma loja em promoção, um restaurante em promoção, você encaminha para os amigos, né? As esposas vivem encaminhando no direct do Instagram promoções para os maridos também. Precisamos orar pelos maridos, irmãos, amém? A gente gosta de dar notícias boas, não é isso? As mamães, por exemplo, quando surge promoção de fralda na cidade, não é isso? Saem encaminhando uma para a outra. Nós gostamos de dar boas notícias. Quando seu time ganha, você fala. Então, dar boas notícias é algo inerente. Nós gostamos de compartilhar boas notícias. Mas aí surge uma pergunta: se a gente gosta de compartilhar boas notícias, por que é que às vezes nós temos dificuldade de falar da melhor e da maior notícia que existe? Que Jesus Cristo nos salvou. A gente gosta da boa notícia, mas quando nós falamos sobre o evangelho, a boa notícia que nos alcançou, às vezes a gente fica meio receoso. Por que isso? Bom, nós temos receio de tocar em algumas temáticas. O brasileiro especialmente tem, né, uma nuance de dizer que algumas temáticas não se discutem. Política não se discute, futebol não se discute,
E também o que? Religião não se discute. Quem já ouviu isso? Então a gente tem no nosso imaginário que religião não se discute. Então talvez seja um tema que a gente se reserve a não compartilhar, a não falar. Só que eu quero te dizer, irmão, que você não foi chamado para discutir religião. O texto que nós lemos nos lembra que nós não fomos chamados para discutir, mas para testemunhar. Amém? O texto diz o quê? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer, para serem o quê? Meus debatedores, meus haters. Não, serem minhas testemunhas. Você foi chamado para ser uma testemunha. Testemunha no original, né, é um termo jurídico que está entrelaçado, né, a palavra original ali é a palavra mártis, que é aquele que está disposto a testemunhar até as últimas consequências. Mário Neves vai dizer assim: a palavra testemunha no grego corresponde a mártir, de sorte que ser testemunha implica na disposição íntima, não só de sofrer, mas até de sacrificar a própria vida pela causa. Amém? Então, ser testemunha é revelar essa mensagem que nos alcançou, não como uma discussão, amém? Mas como alguém que quer levar essa mensagem até as últimas consequências. Esse texto que nós lemos, Atos capítulo 1, Jesus havia acabado de ressuscitar, e ele havia passado um período de 40 dias aqui na terra. E então, antes de subir aos céus, ele diz para os seus discípulos: olha, não se ausentem de Jerusalém, fiquem aqui até que do alto sejais revestidos, e então vocês serão minhas testemunhas. Nós aprendemos aqui que o revestimento de poder é para que nós sejamos testemunhas, ou seja, você não faz isso na força do seu braço, você não testemunha isso pela sua eloquência, você não fala do Evangelho porque você sabe escolher as melhores palavras. Quando nós somos revestidos, nós somos capacitados a testemunhar. Nós não estamos sozinhos nessa tarefa, irmão. Amém? Graças a Deus. Karl Barth vai dizer que o testemunho é o modo como o cristão participa da revelação de Deus. O testemunho cristão é o eco humano da palavra divina. Amém, irmãos? Testemunhar nada mais é do que relatar a sua vivência. Quando nós vamos, né, por vezes aí fazer uma compra na internet, uma compra online, você às vezes tem dúvida: será que esse produto realmente é bom? Será que realmente eu posso confiar? Aí quando você vai na página, lá embaixo tem o quê? Tem os depoimentos, não é isso? Alguns agora tem até vídeo. Então você consegue ver se realmente aquele produto é bom e se quem já usou indica o produto. Então, testemunhar é o quê? Dar um depoimento, é relatar uma vivência que você já teve. Então muitas vezes nós nos fechamos, nós pensamos: eu não tenho tanto conhecimento assim, eu não tenho tanta eloquência para poder falar de Jesus. Mas nós entendemos que testemunhar é revelar aquilo que você vive em Cristo Jesus. Não é sobre a complexidade da pregação, é sobre você relatar o seu encontro com Cristo Jesus. E qualquer pessoa pode dizer a respeito do amor que um dia encontrou. Aleluia! De falar que éramos pecadores, mas um dia a graça nos alcançou. Então todos nós podemos testemunhar, amém? 1 João 1,3 diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então nós anunciamos aquilo que vimos e ouvimos. Pastor, mas eu gosto de debater, meu negócio é brigar. Mas nós vemos as Escrituras que existe uma forma certa. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então esse texto diz que nós temos que saber sim responder sobre a nossa fé, mas responder o quê? Com mansidão. Não no intuito de querer ganhar uma discussão, mas no intuito de querer revelar Cristo para o coração do nosso próximo. Responder com mansidão. Teve uma época, eu não me lembro exatamente se era na época do Orkut. Alguém pegou o Orkut aqui? O Orkut, né? Saudades do Orkut. Eu não me lembro se era no Orkut ou no Facebook, mas tinha uma página lá de discussões. E o nome dessa página era Converta-me se for capaz. E naquela época eu era um universitário, e os universitários têm tempo sobrando, aleluia,
pessoal do Fields aí. E, né, não era casado, não tinha filho, tinha tempo sobrando. Então eu gostava de entrar nessa página. Era uma página de ateístas e agnósticos. E eles ficavam lá jogando teorias, né, tentando provar que o evangelho não era verdade, que Jesus não existia, que Deus era só uma falácia. E eu gostava de entrar lá e ficar discutindo lá. Discutindo no bom sentido, conversando, né? E aí eu sempre estava lá respondendo, sempre estava lá comentando e etc. Aí um belo dia, um rapaz chega para mim e manda uma mensagem. Ele fala assim: Renato, eu quero te convidar para ser um dos administradores da página Converta-me se for capaz. Eu fiquei preocupado, né? Falei, mas será que ele está achando que eu sou ateu? Falei tudo errado? Eu falei, meu amigo, olha, eu agradeço, mas eu não sei se você entendeu, se eu não me expressei direito, mas eu acredito em Deus. Ele falou, não, eu sei. Mas a forma como você tem nos tratado me dá liberdade de poder te convidar mesmo com um pensamento diferente. Ele falou assim, eu também cresci na igreja, sou um crente desviado, mas eu quero ouvir mais coisas do que você tem a dizer a respeito. Então quando nós respondemos com mansidão, uma porta se abre. Eu quero declarar a sabedoria do alto sobre a sua vida, para você anunciar a mensagem que te alcançou de maneira sábia, para que corações sejam alcançados e o nome de Jesus seja glorificado, aleluia. Reinhard Bonk ganhou por volta de 79 milhões de pessoas. Ele diz assim, um cristão que não prega o evangelho é como um médico que esconde o remédio do paciente. Então muitas vezes você tem o remédio e tem alguém doente e você fala assim, eu vou guardar essa dipirona no bolso e não vou dar, vai morrer de dor de cabeça. Então nós precisamos anunciar a mensagem que nos alcançou, amém? Então o intuito da mensagem, já entendemos que evangelho é só para você desarmar. O evangelho é contar uma boa notícia. Você gosta de contar coisas boas, quanto mais contar a respeito da história daquele que um dia te alcançou. Então o evangelho é uma boa notícia, simples assim. Se o evangelho era boa notícia, agora nós estamos na série O Caminho de Jesus, como Jesus evangelizava. Nós vamos entrar nesse tópico agora. E eu quero ler Mateus capítulo 4, verso de número 17, para vermos o como Jesus fazia isso, amém? Então vamos ler Mateus 4, 17. Diz assim, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então Jesus foi batizado no Jordão, foi levado pelo Espírito, né, ao deserto para ser tentado ali pelo diabo. E ali em Mateus capítulo 4, ele começa o seu ministério público. E a pregação de Jesus era o quê? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É uma pregação simples. O que nós aprendemos a respeito de como Jesus evangelizava? Primeiro, o anúncio faz parte da evangelização. Olha que Jesus saiu o quê? Anunciando. Amém? Existe uma frase, né, muito comum que diz assim, pregue, se necessário, use palavras. Essa afirmação tem a sua verdade, através da nossa vida nós podemos testemunhar, mas fato é que nós não podemos omitir o anúncio do evangelho. Jesus também usava palavras, ele dizia, arrependam-se, o reino dos céus está próximo. O mesmo Reinhard Bonk vai dizer que o evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para compartilhá-lo. Só poderemos pregar o evangelho até a segunda volta de Cristo. Ele é eterno, mas não teremos a eternidade para compartilhá-lo. Segundo, Jesus tinha um compromisso visceral com o discipulado. Mateus 4, 18, verso seguinte diz assim, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim. Ou seja, Jesus anunciava, mas não só anunciava, ele chamava pessoas para que ele pudesse discipulá-las. Aqui então nós vemos que os 4 primeiros discípulos, né, Pedro, André, Tiago e João, foram convidados para serem discipulados. Aí mais para frente também nós vemos Mateus, que era um cobrador de impostos, também foi convidado. Filipe também foi convidado diretamente. Nós vemos que Natanael foi convidado por Filipe, não foi diretamente por Jesus. E os outros discípulos, né? Tomé, Tiago, Judas Tadeu, Simão e Judas Cariotes, a Bíblia não relata se eles tiveram um convite imediato de Jesus. Mas fato é, irmãos, que Jesus tinha um compromisso com o discipulado. Então evangelização tem a ver também com o discipulado. E as pregações de Jesus, diz para nós o verso 23, que eram carregadas de ensino e milagres. Olha o que diz o texto, Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades. Então,
a pregação de Jesus, ela tinha ensino, tinha curas, tinha milagres. Então nós vemos essas marcas na pregação de Jesus. Ele anunciava, o anúncio faz parte, nós precisamos falar. Segundo, havia um compromisso com o discipulado, não era só um anúncio, havia uma vida na vida. E terceiro, essa pregação era carregada de ensino e milagres, amém? Então nós vimos que o evangelho é uma boa notícia, e que Jesus evangelizava através do anúncio, do ensino, de milagres e através do discipulado. Então Jesus reúne ali os seus 12 discípulos, e então ele ganha essas pessoas, né? Anuncia para eles o evangelho, a boa notícia. E agora nós entramos numa fase onde esses 12 discípulos são agora comissionados também a evangelizar. Ou seja, Jesus evangeliza 12, chama os 12 para caminhar consigo, e agora então ele pega esse grupo de 12 pessoas e os comissiona para que eles pudessem evangelizar também. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que a evangelização é uma responsabilidade compartilhada, amém? E eu quero ler aqui agora Mateus capítulo 10, verso de número 5. Mateus 10, 5 diz assim: Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade algumas dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Bom, então aqui nós vemos que Jesus agora, ele começou sozinho evangelizando. Ele ganha 12 pessoas, 12 discípulos, e agora ele está comissionando esses 12 discípulos a evangelizarem também. Aprendemos então que a evangelização é uma responsabilidade compartilhada. A missão aqui no caso era uma missão muito clara: dirijam-se às ovelhas perdidas da casa de Israel. Perceba que Jesus não começou evangelizando todas as nações da terra. Havia um locus, havia um local específico que era a casa de Israel. Então, isso aqui, irmãos, não é uma segregação, mas era uma estratégia. Pregar primeiro ali para os judeus, e depois, né, esse evangelho iria se espalhando. John Stott vai dizer que Jesus estava preparando os apóstolos para a missão universal, começando com a missão local. Ou seja, a missão local ali em Israel era uma preparação para a missão mundial. Nós vemos que a missão era clara, a mensagem também é clara. O verso 7 diz assim: é chegado o reino dos céus. A pregação de Jesus era um anúncio, uma boa notícia a respeito da chegada do reino dos céus. Graças a Deus. Então aqui os discípulos não estavam pregando usos e costumes, não estavam pregando imoralidades, eles estavam pregando a chegada do reino dos céus. Nós vemos também aqui que no versículo 8 havia uma consciência de generosidade. O texto diz assim: de graça recebestes e de graça dai. O verso 9 e 10 relata que essa evangelização não era feita na força do braço dos discípulos, era feita na dependência de Deus. Ali Jesus instrui seus discípulos: olha, não levem consigo nem ouro, nem prata. Ou seja, Jesus estava colocando os seus discípulos numa dependência total do Pai. Então a evangelização se faz também através da consciência que somos dependentes de Deus. E havia também, no verso 14, o discernimento diante da rejeição. O texto diz assim: se ninguém vos receber, sacudi o pó dos vossos pés. Irmãos, nós temos que ter, por vezes nós nos bloqueamos de evangelizar, porque nós temos medo da rejeição. E o texto diz: se ninguém vos receber, sacudi o pó dos vossos pés. Bill Bright vai dizer que o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Então a nossa parte nessa parceria é fazer o anúncio, e nós não temos a garantia do resultado. Recentemente nós tivemos aqui o culto, né, do que o Ministério Social desenvolveu, culto maravilhoso, né, El Viaje, não é isso? Para famílias venezuelanas. E os irmãos disseram para nós convidarmos pessoas. E eu estava com o Paulo, nós fomos jantar no restaurante, e aí um garçom veio nos atender, e eu percebi o sotaque dele, né? Eu sempre gosto de conversar com o garçom. Eu perguntei: esse sotaque aí é da onde? Ele falou assim: eu sou venezuelano. Não vou aqui imitar, né, irmãos? Não vou, mas finge que foi no sotaque aí.
Foi no sotaque dele. Eu falei, que maravilha. Tinha acabado de sair do anúncio do culto. Eu falei, meu irmão, era dia 25 o culto? Não lembro que dia que era. Foi essas semanas anteriores. Eu falei, meu irmão, você é venezuelano? Eu tenho uma boa notícia para você. Eu falei, olha, lá na noite, eu perguntei, que dia que você trabalha? Você trabalha todos os dias aqui ou tem algum dia de folga? Ele falou, não, eu tenho uma folga na semana. Eu falei, dá para você remanejar a folga para um outro dia? Ele falou, acho que consigo. Aí eu falei para ele, olha, vamos ter a nossa igreja está preparando um culto para os venezuelanos, para receber vocês, para vocês se sentirem em casa, abraçados, acolhidos. Nós vamos pregar em espanhol, vai ser tudo em espanhol para vocês. Você vai encontrar lá seus irmãos venezuelanos. Eu estava empolgado, irmão, fiz uma propaganda, né? Sabe o que aconteceu? Eu estava na expectativa que ele ia vir e que talvez aceitasse Jesus. Ele fechou a cara. E ele estava atendendo a gente bem, depois mandou outro garçom atender. Ou seja, nós não controlamos o resultado, irmão. A nossa parte nessa parceria é o anúncio. E Jesus disse que nós precisamos ter discernimento diante da rejeição. Olha, se ninguém vos receber, sacudi o pó dos vossos pés. Eu sacudi o pó do meu pé e fui embora, irmão. Quase não paguei a conta, brincadeira. Então, nós precisamos entender, irmãos, que nem sempre os argumentos serão suficientes. Natanael, que foi um dos discípulos de Jesus, foi ganho por causa de Filipe, um outro discípulo que foi convidado por Jesus. E Natanael, Felipe vai anunciar para Natanael, olha, encontramos aquele de quem a lei e os profetas falavam. Natanael diz assim para ele, mas peraí, quem que é esse? Ele falou, é Jesus de Nazaré. Natanael diz, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, ele estava querendo argumentar, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Felipe diz o quê? Natanael, vem e veja. Natanael discerniu que não ia adiantar ficar debatendo ali. Ele falou, vem e veja. Então, irmãos, nós não controlamos resultados. Os nossos argumentos por vezes não serão suficientes, mas nós não podemos nos esquivar de anunciar a mensagem do Evangelho. Amém? Graças a Deus. Então nós vimos que esses 12 agora em Mateus 10 foram enviados. Só que o reino de Deus estava crescendo, avançando. E agora nós vamos então para uma outra perspectiva, que não só 12, mas agora 70 foram enviados. Então vamos ler Lucas capítulo 10. Nós lemos os 12 em Mateus 10, agora nós vamos para Lucas capítulo 10, onde uma outra comissão foi enviada. Vocês estão percebendo que está aumentando, né? Vai chegar até você, calma aí, vai chegar até você. Talvez esteja falando, não pastor, isso aí foi ordenança para os discípulos, para mim o ID não faz parte, então calma lá. Então Lucas 10, verso 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes, grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Amém? Bom, o envio dos 12 está relatado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Esse envio aqui é um segundo envio, de não apenas 12, mas de mais de 70 pessoas. Diga comigo, 70. Ok. Esse registro nós não temos nos outros evangelhos. Esse registro só está no evangelho de Lucas. E a maioria esmagadora, dos autores, dos intérpretes, interpretam que esse envio dos 70 foi um envio diferente dos 12, porque alguém poderia falar, só uma questão numérica que um relatou 12 e o outro 70. Mas a maioria dos autores interpreta como esses 70, um segundo envio. Então vamos voltar lá. Jesus está pregando boas novas. Você aprendeu que o Evangelho é uma boa nova. Ele ganha 12 discípulos, ele envia esses 12 discípulos. Agora em Lucas 10, nós já temos ali 70 discípulos. A obra está crescendo, o reino de Deus não para, amém? E aí nós vemos então que esses 70 foram enviados. E nós vemos que esses 70 foram enviados de 2 a 2, em duplas. E aí se você ler todo o texto de Lucas capítulo 10, nós vamos perceber também orientações preciosas a respeito do discipulado. O objetivo aqui não é esgotar hoje Lucas 10, não tem como fazer uma pregação expositiva de Lucas 10, mas a ideia aqui é entendermos o cerne dessa missão de Lucas 10. Bom, primeiro, houve aqui uma ampliação da missão, amém? Por quê? Os 12 primeiros discípulos que foram enviados, eles tinham um local específico, que era pregar ali na região da Galileia.
A região da Galileia era como se fosse o estado onde Jesus nasceu, né? Onde ficava Nazaré ali. Então, era algo mais regional. Agora, essa missão dos 70, que são enviados de 2 a 2, eles já são enviados a outras cidades e a outras nações. Ou seja, houve uma amplificação da missão. Amém? E Jesus disse para eles que eles deveriam ir em cidades para pré-anunciar o Evangelho, porque eram cidades onde Jesus depois passaria e entraria nessas cidades. Era como se eles estivessem indo à frente para fazer um prenúncio do Evangelho que chegaria ali através de Jesus. Então, o objetivo era antecipar o ministério de Jesus nas cidades que ele ainda iria visitar. E o interessante aqui, que eu acho que é o cerne de Lucas 10, é que havia uma consciência de urgência. O texto diz para nós, né, um versículo muito conhecido, o verso 2, diz o quê? Que a seara é grande, mas poucos são os obreiros. Rogai ao Senhor da obra para que mande mais obreiros. Então, irmão, esse texto, ele nos ensina que a seara, a obra do Senhor, ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. Talvez nós estejamos aqui, né, numa comunidade com um número de membros significativo, e talvez você ache que a sua contribuição não é importante, que o Evangelho já se espalhou demais, inclusive pelo Brasil, né? Estamos crescendo enquanto evangélicos, e talvez dentro da sua comunidade local você não consiga enxergar a importância que você tem, mas a Bíblia nos garante, irmãos, naquele tempo e ainda hoje, que existe muito campo ainda. A seara é grande, mas poucos são ceifeiros, e o coração da igreja, a oração da igreja é rogar para que o Senhor envie trabalhadores. Amém? Quantos gostariam de lá no seu Soma de ter um irmão abençoado, que ajuda a limpar o lanche, que ajuda a limpar a mesa, a recolher as cadeiras? Quando o povo fica até tarde, esse irmão começa a bater a cadeira, o povo ir embora. Quantos líderes de voluntários aqui? Cadê os líderes de voluntários abençoados ali? Quantos gostariam de ter mais voluntários? A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, irmão, sempre haverá lugar para você no reino de Deus. Amém? Então isso nos desperta um senso de urgência. Então agora, esses 70 são enviados a outras cidades. E aí então, nós vamos agora para Mateus capítulo 28. Que agora a missão chega até mim e até você. Amém? Mateus 28, verso 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Bom, então Jesus aqui havia acabado de ressuscitar, e ele diz para os seus discípulos, né, retornarem para Galiléia, ali o seu local de origem. E nós precisamos entender a respeito da ordenança principal desse texto. A ordenança principal desse texto é fazer discípulos. Amém? É o imperativo principal. J. Carson vai dizer que o imperativo central não é ir, mas fazer discípulos. O ir está implícito na obediência à missão. Então, irmãos, fazer discípulos é uma ordenança bíblica. Amém? Mas talvez você possa perguntar: bom, fazer discípulos é uma ordenança bíblica, mas e o id? Será que eu também preciso ir? Será que o id também é uma ordenança? Bom, nós sabemos que algumas traduções bíblicas não vão trazer a expressão ide e fazer discípulos, ou vão e façam discípulos. Algumas traduções bíblicas do português vão dizer assim: enquanto vocês vão, indo fazer discípulos. E talvez essa seja a tradução mais literal do grego original, que enquanto estiverem indo, façam discípulos. Mas no grego, quando nós temos ali os dois verbos, né, fazer, que é o verbo principal, que é imperativo, e o verbo ir, esse verbo ir, o seu sentido ali, né, semântico, ou seja, o significado desse verbo, ele acaba emprestando a obrigatoriedade, a imperatividade do verbo fazer. Então, a tradução indo é uma tradução mais técnica. Mas por vezes, essa tradução mais técnica, né, enquanto vocês vão, indo, ela pode dar uma aparência de opcionalidade. Olha, se você for, enquanto você ir, se der, você evangelize. Mas essa tradução que empresta o sentido do verbo imperativo ali, o verbo fazer e o verbo ir, ela traz para nós uma tradução, ela é menos literal, mas expressa melhor o que Jesus realmente quis dizer. Jesus não disse assim, ó, se der, façam discípulos, se der, ide. Ele diz o quê? Vão e façam discípulos. Então, a melhor tradução que capta ali
a expressão do verbo é os dois verbos no imperativo: ide e fazei discípulos. Amém? Por exemplo, se eu disser para você assim, pastor gosta de falar muito isso, né? Se eu disser para você assim, ó, vire para o seu irmão e cumprimente o seu irmão, né? Traduzir aqui, virando para o lado, cumprimente o seu irmão. O imperativo é cumprimentar, né? Mas se você não se virar para o lado, você não vai conseguir cumprimentar. Então, virar para o lado acaba se tornando um imperativo também, quem entendeu? Então, ide e fazer discípulos são duas ordenanças numa mesma frase. Nós devemos ir e devemos fazer. É uma ordenança de Cristo Jesus. Amém, irmãos? E aí você pode estar se perguntando, tá bom, eu entendi que é uma ordenança, mas será que essa ordenança é para mim? Será que essa ordenança não era só para os discípulos? Será que essa ordenança não é só para quem tem o dom do evangelista, o dom do ministério evangelístico? Ou talvez só para lideranças e pastores? E aí, irmão, eu quero te dizer que essa ordenança ela é para mim e para você. Ela é obviamente, primeiramente para os 11 discípulos, mas ela tem um alcance para toda a igreja. Por quê? O texto diz assim, vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então aquele que recebeu a mensagem, também foi ensinado a guardar todas as coisas, inclusive o ato de discipular e de evangelizar. Amém? Então essa mensagem nos alcança. E o texto também diz que estarei com vocês até o fim dos tempos. Então o fim dos tempos não aconteceu somente ali com os discípulos, ele também nos alcança. Amém? Então essa ordenança foi primeiramente para os discípulos, mas é também para todo filho de Deus. John Stott vai dizer assim, a grande comissão não foi dada a uma elite, mas a igreja inteira. Cada discípulo é chamado a ser um missionário, seja onde estiver. Talvez você possa perguntar, pastor, mas e o ministério do evangelista? Efésios 4:11 fala a respeito dos 5 ministérios, né? Que são dons repartidos pelo Espírito Santo. E nós entendemos, irmãos, o ministério do evangelista como alguém que está na igreja, como um exemplo, como um referencial, assim como o ministério pastoral. Amém? Alguém que está ali trazendo inspiração. E eu acredito, irmãos, que existem pessoas que realmente têm essa graça, um dom diferenciado para evangelizar, que o seu coração pulsa quase que todos os dias por falar do evangelho, por pregar o evangelho. Amém? Mas eles estão ali para aperfeiçoar os santos, para ser uma inspiração para os santos. Tanto é que o verso 12 de Efésios 4:2 diz assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então os dons ministeriais foram dados para aperfeiçoar os santos. Então quando nós vemos o evangelista se movendo, a nossa reação deve ser, nossa, que maravilha, que ele continue evangelizando sozinho. Não, deve ser, eu fui inspirado a também ter uma vida de evangelismo. Amém? Então esse é o entendimento global. Eu vou pedir para colocar agora no slide aqui, porque eu citei várias passagens. Pode colocar o primeiro slide, fazendo favor? Porque nós falamos aqui de diversos envios de Jesus Cristo. Amém? Então eu quero dividir aqui em dois grupos, os envios antes da ressurreição e os envios pós-ressurreição. Os envios antes da ressurreição, nós lemos ali em Mateus capítulo 10, amém? Onde os 12 discípulos são enviados para pregarem em Israel. Esse texto também é citado tanto em Marcos 6 quanto em Lucas capítulo 9. Depois nós vimos que dos 12, isso se ampliou. E quantos foram enviados na segunda comissão, gente? 70. Então os 70 ali estão relatados em Lucas 10 e apenas em Lucas, e eles foram enviados para todas as nações. Então esses envios aconteceram antes de Jesus ressuscitar. Mas depois que Jesus ressuscita, nós temos então mais alguns envios, né? Textos que relatam sobre os envios. Nós lemos aqui Mateus capítulo 28, que é similar a Marcos capítulo 16. Nós vemos também que antes, né, em João capítulo 20, havia um envio ali, né, quando eles receberam o Espírito Santo. E também nós vemos em Lucas 4, Lucas capítulo 24, e em Atos capítulo 1, que foi o primeiro verso que nós lemos, Jesus também enviando os seus discípulos, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos e sereis minhas testemunhas. Bom, eu gosto da definição que diz o quê? Que esses últimos envios aqui, pós-ressurreição, são distintos relatos do mesmo ciclo final de comissionamento. Então Jesus havia ressurreto e os evangelistas ali relatam eventos distintos, mas que fazem parte do mesmo ciclo de comissionamento, onde Jesus está então preparando os seus discípulos para serem enviados. Amém, gente? Graças a Deus. Bom, então, eu quero que você entenda, quero já chamar também o irmão Neto para subir. Eu quero que você entenda, irmão, que o ministério da evangelização começou
com a vida de Jesus Cristo. Amém? Ele começou, ele ganhou 12 pessoas. Nós entendemos que evangelizar nada mais é do que dar uma boa notícia. E Jesus então ganha 12 discípulos. E esses 12 discípulos são então comissionados ali em Mateus capítulo 10, em Lucas também, a irem para a cidade ali, para a região da Galileia. E depois 70 discípulos são comissionados a irem para as cidades e nações. E quando Jesus é ressurreto numa segunda fase, nós vemos então Jesus derramando o seu Espírito, para que esse Espírito derramado pudesse então capacitar os discípulos, para que eles pudessem ser testemunhas. Então eu quero te dizer, irmão, que de maneira bem simples, Jesus te chamou para ser uma testemunha. Pastor, eu não sei pregar tão bem. Talvez você saiba dizer que um dia você não merecia, que você estava preso em armadilhas, preso no pecado, preso na mentira, preso na falta de identidade, preso na necessidade de aprovação. E um dia alguém te encontrou e mudou a sua história. E você pode compartilhar essa boa notícia, essa boa nova com as pessoas que estão ao seu redor. Então nós entendemos que fomos chamados para sermos testemunhas. Aleluia. Para testemunharmos. Então eu quero finalizar essa mensagem com 10 dicas práticas para você sair daqui inspirado a ser uma testemunha de Cristo. Amém? Pode colocar a primeira aí. A primeira dica prática. A primeira dica prática é: deixe a sua vida falar. Fale com palavras, mas deixe a sua vida falar também. Amém? Certa vez eu morei 1 ano e meio em Dourados. Eu trabalhava lá no hospital e era solteiro ainda, né? Então a gente dormia mais, né? Não tinha filho acordando à noite. Se bem que a Paola que mais acorda. Mas aí eu chegava no hospital pela manhã, eu chegava cumprimentando, sorrindo, abraçando as pessoas. E dia após dia isso. E um dia uma moça falou assim: Renato, essa alegria sua até me irrita. Por que você é tão feliz assim? Então, devemos pregar com palavras, mas a sua vida, a sua postura também prega. O seu sorriso prega, o seu abraço prega, a sua lealdade prega, a sua boa amizade, a sua justiça. O pastor Henrique ministrou hoje de manhã sobre justiça. Recomendo você ouvir a mensagem. A sua justiça prega. Então deixe a sua vida falar. Amém. Tem até uma frase que diz, né, que a propaganda é a alma do negócio, não é isso? Então quando você vive os frutos do Espírito, pessoas são tocadas. Segundo, utilize o que está nas suas mãos. Pode passar. Utilize o que está nas suas mãos. Talvez nós sejamos acostumados a um evangelho onde nós, vamos ali mudando de estratégias. Quantos aqui conhecem a evangelização por folheto? Quem é que já recebeu um folheto de alguém? As pessoas entregam, denominações entregam folhetos. E talvez isso faça sentido em alguns ambientes, inclusive hoje. É uma das formas que a igreja mais utilizou. Inclusive, um dos homens mais brilhantes das Assembleias de Deus, do Ministério de Madureira, Paulo Leivas Macalão. Certo dia ele jovem, estava andando pela cidade, pela rua, e era um mês de muito vento, e ele era um incrédulo. Ele estava andando, e o vento trouxe até a perna dele, e grudou na perna dele um folheto. E lá tinha uma mensagem dizendo que Jesus o amava, e o endereço de uma comunidade. E ele pegou aquilo entrou no coração dele, e ele foi até essa igreja. Lá entregou a vida dele para Jesus, se tornou um dos pastores assembleanos mais importantes do Brasil, e escreveu 240 hinos do hinário cristão, através de um folheto. Então Jesus utiliza ferramentas, irmãos. Então os folhetos tiveram a sua importância. Nós temos os gideões missionários, não é isso? Que entregam bíblias em hospitais, em asilos, em presídios. Nós temos também os irmãos da Donep que estão ali no meio dos empreendedores. Ou seja, existem estratégias. Quais são as estratégias que o Senhor colocou nas suas mãos? Talvez o Senhor te inseriu no meio. Nós temos aqui irmãos que estão no meio musical da cidade, irmão Otávio, tantos irmãos que estão no meio musical da cidade, estão lá sendo testemunhas de Cristo, irmão. Utilize as ferramentas que estão nas suas mãos. 3, adapte a linguagem. Por quê, irmãos? Porque as estratégias mudam conforme o público-alvo. O folheto foi muito importante,
Mas hoje nós temos o quê? Temos a internet, temos as redes sociais. E talvez você tenha alguma aversão a esse tipo de uso do evangelho nas redes sociais. Nós tivemos a oportunidade de conhecer uma amiga da Paola, que ela estava em casa, estava vivendo um momento muito delicado da sua vida, da sua jornada, angustiada. E de repente ela estava em casa. E começou no YouTube dela, entrou uma pregação do nada lá, de uma irmã, e a irmã estava pregando. E ela, na sala da casa dela, através de um vídeo no YouTube, entregou a sua vida para Jesus. Depois ela conhecia a Paola como uma referência cristã, veio procurar a Paola, congregou com a gente aqui durante um tempo, amém? Hoje ela mudou de cidade, mas ou seja, seja o folheto, seja a internet, nós precisamos usar aquilo que está nas nossas mãos. Que a sua rede social seja também para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então, 3, adapte a linguagem. As estratégias vão mudando, amém? O apóstolo Paulo vai dizer o que em 1 Coríntios 9, 22? Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Então talvez você vai precisar adaptar a sua linguagem. Para falar com crianças é uma forma, para falar com adolescentes, com jovens é outra forma. Talvez para falar com um grupo de empresários é uma forma. Talvez para falar com pessoas mais carentes é uma outra forma. Adapte a linguagem. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu me fiz de judeu para os judeus, de grego para os gregos. Ele diz, eu me fiz de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E às vezes a gente faz até algumas coisas diferentes, né? Pode colocar o outro slide aí. Aqui sou eu nos retiros de jovens aqui da igreja, vestido de astronauta, de robô, para falar com os jovens, amém? Por essa o apóstolo Paulo não esperava, né? Não precisa tanto, né? Ele ia dizer. Então, adapte a linguagem. Hoje nós estamos mais social, culto público, amém? 4, não se envergonhe do evangelho. Romanos 1,16 vai dizer o quê? Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê, primeiro o judeu e depois o grego. Nós não precisamos ter vergonha daquilo que um dia nos alcançou e transformou as nossas vidas. Amém? Não se envergonhe do evangelho. 5, você tem o que as pessoas procuram. Certa vez nós estávamos num evangelismo com um grupo de jovens aqui. A gente foi lá na Afonso Pena fazer um drive-thru de oração. Então os carros paravam, e que é uma oração, as pessoas paravam, a gente orava por eles. Os irmãos lembram aí, né? Foi maravilhoso ver pessoas ali sendo tocadas. Chegou um homem lá, eu perguntei, o senhor tem um pedido de oração? Ele falou, olha, eu tenho. Eu falei que eu achei que ele ia pedir algo pessoal, né? Ele falou, olha, eu quero orar pelo fim da guerra. Eu falei, que maravilha. Você está procurando o príncipe da paz. Você está buscando paz. E nós temos aquilo que você procura. Você tem aquilo que as pessoas procuram. Amém? Então, irmãos, não deixe de compartilhar. 6, pregue a tempo e fora de tempo. É a instrução bíblica. Certa vez nós estávamos no processo de implantação da igreja de Londrina. E a gente foi lá ministrar um treinamento de voluntários. Foi eu e Paulo e mais alguns irmãos. E nós fomos para aquela BR que à noite fica bem escura. Como que é o nome? 040, né? 040. E estava de noite, nós estávamos voltando. E aí, né, a gente acabou não vendo e havia um buraco. O carro passou no buraco, estourou ali os 2 pneus da frente. Então, o parafuso estourou. Não dava nem para tirar a roda. E aí você imagina, noite, BR-040, não tem sinal de celular, não tem posto de gasolina, não tem ninguém. Quem que ia parar no meio de uma BR para nos ajudar? E a gente começou ali, né? Falando, meu Deus, e agora? O que vai acontecer, né? Aí de repente passou uma carreta, nós estávamos num vale. Ele passou na carreta assim e parou lá em cima e viu que a gente estava assim pedindo ajuda. Ele voltou, eu falei, aleluia. Ele veio voltando e aí ele conseguiu ali, né? A gente conseguiu guinchar a carreta no final. Mas aí nós estávamos na BR, escuro, de noite, sem sinal, sem nada. Ele parou e veio nos ajudar, guinchou o carro. E eu falei, Deus não fez isso aqui à toa. Eu perguntei para ele, falei, desculpa a pergunta, você já conhece Jesus? No meio da BR, irmão, à noite. E aí ele recebeu a pergunta e imediatamente ele baixou a cabeça e quebrantou. Compartilhou, olha, eu conheço Jesus, mas eu estou desviado da igreja há tantos anos. Eu falei para ele,
eu acredito que Deus não faz as coisas por acaso. Você ter parado aqui no meio dessa BR à noite para nos ajudar, eu creio que Jesus quer ter um encontro hoje para você voltar para os braços dele. Ele falou, você crê? Ele falou, eu creio. E ali nós 4 impomos as mãos sobre ele, oramos sobre a vida dele. Ele era um caminhoneiro, pegamos o contato, era na época da Mata do Jacinto ainda. Ele chegou aí num culto da Mata do Jacinto também, e com a vida de caminhoneiro ele seguiu a vida dele. Mas ou seja, irmãos, pregue a tempo e fora de tempo. Talvez seja numa BR, à noite, escuro. Talvez seja a luz do dia. Os irmãos que gostam de correr na Afonso Pena, talvez você vai encontrar alguém lá correndo, tomando água de coco. Você está tomando essa água de coco, está te refrescando. Mas eu quero te falar da água da vida. Amém? Pregue a tempo e fora de tempo, aonde o Senhor te levar. 7, use as habilidades que Deus te deu. O Senhor te deu algo e você pode contribuir com algo. Talvez você não saiba pregar, cantar, falar, mas a sua vida pode falar. O pastor Yuri Breder compartilhou um testemunho com a gente. Certa vez ele estava num processo de pequenos grupos, e havia uma senhora, já uma anciã, que ela teve uma estratégia. A estratégia dela, irmãos, era a cozinha. E ela fazia bolos e levava nos apartamentos vizinhos e falava, olha, eu vim trazer um bolo para você. A pessoa, obrigado, né? E ela lançava o convite, olha, hoje à noite vai ter uma reunião na minha casa, eu quero chamar para ir lá. A pessoa ganha um bolo, fica constrangida e fala, eu vou, né? E aquela senhora foi fazendo isso por semanas e semanas, e ela conseguiu evangelizar todo o prédio dela. Então qual é a habilidade que Deus te deu? Até através do seu bolo Deus pode tocar alguém. Deus pode encontrar alguém através de um abraço seu, através de um sorriso seu, através de um gesto de carinho, de um presente. Então, 7, use as habilidades que Deus te deu. Amém? E agora o mais espiritual de todos. 8, seja legal. Pode passar. Irmão, senão a gente não vai virar testemunho, uma testemunha, né? Não, se nós temos a vida e a vida em abundância, a nossa vida de alguma forma não pode ser uma vida amarga, pode ser uma vida rabugenta, ranzinza. Amém? Óbvio, cada um tem um temperamento, existem aqueles que são mais reservados. Nós estamos falando disso. Mesmo a pessoa mais reservada, ela pode ser amorosa, ela pode transmitir o brilho de Cristo. Graças a Deus. 9, seja uma testemunha. Irmãos, existe uma grande diferença entre um agente de viagens e um guia turístico. O agente de viagens, ele nem precisa ter ido na viagem, ele nunca precisa ter pisado o pé no local. Ele só diz, olha, o roteiro é esse, você pode ir por esse melhor caminho, esse é o melhor hotel, essa é a melhor estrada, esse é o melhor passeio. Ele pode nunca ter ido lá, ele é um agente de viagem, ele vem numa viagem. Mas o guia turístico não. O guia turístico, ele viveu aquela experiência, ele está lá todo dia. Então você é uma testemunha, você pode ser como um guia turístico que pode conduzir as pessoas até Jesus Cristo, porque você viveu e você de fato o encontrou. Não é só uma teoria, não é só uma aula, não é só um conhecimento acumulado. As pessoas conseguem perceber que você teve um encontro real com Jesus. Isso vale mais que 1000 palavras, irmão. 10, anuncie que ainda existe lugar. As pessoas acham que às vezes, né, o céu já está lotado e não tem mais lugar. A gente ensina para a Olivia, né, que um dia ela vai morar no céu com Jesus. E a cama dela tem um céu estrelado, né? Eu falo, filha, a sua cama assim um dia não vai ser essa aqui do teto. Você vai morar lá no céu com Jesus, onde vai ter muito mais estrelas do que o seu céuzinho estrelado aqui. Ela falou assim, papai, mas todo mundo vai morar no céu? Eu falei, todo mundo. Ele falou, mas será que cabe todo mundo na casa de Jesus? Eu falei, cabe, filha. A casa de Jesus é muito maior que a casa do papai e da mamãe. Então nós podemos anunciar que ainda existe lugar na mesa do Pai, existe lugar na casa do Pai. Billy Graham vai dizer que o maior milagre do mundo não é um cadeirante levantar, mas um pecador encontrar Cristo Jesus. Graças a Deus. Nós vamos finalizar cantando que nós podemos declarar pelas ruas o nome de Jesus, que sobre a escuridão Ele pode trazer a luz, e nós vamos declarar essa verdade preciosa de que nós podemos anunciar o nome de Jesus, amém? Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz.
Pode ficar de pé no seu lugar, vamos cantar isso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Com mais intensidade, vamos declarar isso. Declare pelas ruas. Declare, vamos. Para isso, sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Vamos ver isso, vamos declarar isso, no nome de Jesus. Declare, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre aqueles que não foram alcançados, em nome de Jesus, serão alcançados, porque o nome dele é cura, o nome dele é vida. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, princípios as trevas, Vamos declarar que o nome dele é vida, que o nome dele é cura, somos perdidos. teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, coroa trocar. Vamos declarar isso mais uma vez, com toda a banda que nós amamos a mensagem. Eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha Ele é digno das nossas vidas, Ele é digno do nosso coração, Ele é digno de ser anunciado. Amém? Feche seus olhos agora nesse momento. Talvez você entrou hoje aqui pela primeira vez, pela segunda vez, e ainda não teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus Cristo. Eu quero te dizer, irmão, que Jesus te ama tanto, que Ele dedicou a sua vida a como ensinar as pessoas para que essa mensagem chegasse até você hoje. Os 12 discípulos foram ensinados, depois 70, para que um dia essa mensagem chegasse até você hoje, para dizer que ainda existe esperança para sua casa, que ainda existe esperança para sua família, que ainda existe um novo amanhã, que você não precisa sucumbir ao seu desejo de desistir da sua história, desistir da sua casa, desistir dos sonhos que o Senhor tem para você. Ele te trouxe essa noite aqui para ter um encontro contigo. Essa mensagem, 2000 anos depois, ela chega até o seu coração. Então, se você está aqui nessa noite e deseja entregar a sua vida para Jesus, entregar o seu coração para Jesus, eu queria que no lugar onde você estivesse, você levantasse uma das suas mãos. Você que está aqui hoje, que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, no lugar onde você está, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Amém. Graças
Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero estender esse convite. Permaneça a mão levantada, permaneça a mão levantada. Amém? Eu quero estender esse convite. Talvez você já tenha caminhado com Jesus, mas você se afastou. E hoje Ele te quer de volta, não está cobrando explicações. Hoje é uma noite de voltar para a casa do Pai. Você também que está aqui nessa noite gostaria de voltar para Jesus. No lugar onde você está, levante uma das suas mãos. Você que quer voltar para Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Quantos mais essa noite querem entregar o seu coração para Jesus ou voltar para Jesus? Foi por você, irmão. Amém. Graças a Deus. Você que levantou a sua mão, eu queria poder ter a honra de orar pela sua vida, de te dar um abraço. Então quero convidar você que levantou a sua mão para vir aqui até a frente, para que nós possamos receber você e te dar um abraço. Igreja, vamos aplaudir essas vidas. Pode vir aqui na frente. Graças a Deus. Vamos aplaudir, tem mais gente chegando. Vamos aplaudir. Graças a Deus. Pode chegar pra cá, pode chegar pra cá. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Se você não levantou sua mão, mas sente seu coração queimando, você pode vir até a frente também. Foi por você. Por você. Amém, irmãos. Vamos orar por essas vidas. Depois que a gente finalizar a oração, esse rapaz vai estar aqui conduzindo vocês. Ele quer entregar um presente para vocês, amém? Graças a Deus, irmãos. Coisa linda. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos pela vida dos nossos irmãos. Muito obrigado, Jesus, porque a tua mensagem, o Senhor foi enviado dos céus. João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa mensagem, Deus, alcançou tantas pessoas na história da igreja e chegou até nós. E hoje chega na vida desses irmãos. Pai, que essa boa notícia, Deus, possa abraçá-los nessa noite. Uma boa notícia que as esperanças não estão arruinadas. Uma boa notícia que os sonhos não estão naufragados. Uma boa notícia que existe um amanhã, que existe um recomeço e que existe uma nova vida em Cristo Jesus. Pai, nós oramos para que os nomes deles, Pai, sejam perdoados, que os nomes deles sejam escritos no livro da vida e que eles possam provar todos os dias da boa nova do Evangelho. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos. Amém, amém. Sejam bem-vindos à família de Deus. Você pode celebrar. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, queridos. Nosso time de recepção de primeiros passos vai encaminhá-los para dar um presente para vocês. Nós vamos orar para encerrar. Estaremos aqui na frente, o time de intercessão. Se você tem algum pedido de oração, está com alguma dor, enfermidade, nosso time de intercessão vai estar aqui te recebendo. Queria chamar a pastora Paola para fazer a oração final, para ela orar, e quando ela falar amém, o culto está encerrado. Amém, irmão? Deus te abençoe, você tenha uma boa semana. Amém. Estenda suas mãos para o alto, como forma de agradecimento a Deus por aquilo que você recebeu nessa noite, amém? Pai, obrigada por tudo que foi ministrado às nossas vidas nessa noite, Pai. Obrigada, Deus, pelo entendimento de que nós devemos, ó Pai, como filhos maduros, levar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para que todo sentimento, para que toda aquela falta de ação, ó Pai, em nome de Jesus, não faça mais parte das nossas vidas, mas que nós venhamos vencer esse comodismo, ó Pai, de ficar parado, ó Pai, diante daquilo que o Senhor fez por nós, diante da cruz. Em nome de Jesus, um movimento das águas, nos colocando, Pai, em movimento nessa terra, por amor daquele que tudo entregou por nós. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada, meu querido. Vai na paz.